Show. Bom, vamos iniciar de novo, né? Quem sabe é pra eu ir um pouquinho mais com calma. Vamos nessa. Então, pessoal, vamos testar o som aí. Ver se tá bom. Tá legal, né? Compartilhem então, entrem aí. Nós vamos passar uma mensagem adiante aí, né? Vamos tentar por outro lado, então. Acho que foi a net que bugou. Pessoal, então nós vamos fazer algumas perguntas e tentá-las responder. Tentar responder elas. Por quê? Porque muito provavelmente nessa tua caminhada aí você já deve ter tido algumas questões e dúvidas, até mesmo sobre Deus. E são essas questões que nós vamos dar uma conversada. Aqui são 4 questões, né, onde um convidado fez as perguntas, né, e vai ficar em anônimo. Mas perguntas interessantes, perguntas que talvez questionem a sua fé. Talvez questionem o que você tem acreditado e como que você tem vivido. Show? Vamos lá então? Então, compartilhem para que essa mensagem chegue às outras pessoas e elas possam entender o que a gente está propondo hoje. Show? Vamos só esperar um pouquinho agora, bem pouquinho. Antes, né, de entrarmos no assunto, nas perguntas, eu quero fazer essa introdução porque eu acho que elas é muito importante. Eu gostaria de falar nas palavras do apóstolo Paulo. Quando ele aconselha Timóteo, ao qual ele chama de filho na fé, até vocês podem acompanhar as 2 cartas destinadas a Timóteo, a primeira e a segunda. Na segunda, no capítulo 3, do versículo 16 ao 17, ele fala: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Show? Então, com essa introdução, eu gostaria de ler as perguntas, essas perguntas que pode ser que você fique com uma duvidazinha, com o coraçãozinho meio balançado, mas necessariamente que venha contribuir com o teu crescimento espiritual e que o teu conhecimento ele se aperfeiçoe. E se você já tem um bom conhecimento, essas duvidazinhas geralmente elas atrapalham bastante, porque eu tenho certeza que muito provavelmente uma hora ou outra você deve ter feito alguma dessas perguntas, seja no começo ou ao andar da caminhada aí, né? Vamos lá então. A primeira pergunta então seria: qual que é o sentido da criação? Do tipo, como o Criador chegou a essa ideia? Você consegue responder? Eu vou ler primeiro as 4 perguntas e dentro dessas 4 perguntas eu ainda vou fazer mais algumas enquanto nós passamos a mensagem. Na segunda pergunta, o que nós somos? Do tipo, o mundo é imenso e a vida também. O que nós somos no meio de tudo isso? A terceira pergunta, quando os humanos foram criados, o Criador já sabia como tudo iria acontecer? Tipo, a história da humanidade, todas as coisas que existem como miséria, maldade, pobreza, fome, destruição e tristeza? E aí? E a quarta pergunta, se existe o paraíso ou um lugar melhor, um lugar onde só existe paz e amor, por que temos que esperar para chegar até esse lugar, enquanto poderíamos vivenciar o paraíso tipo agora? E aí, pauleiro ou não? Vamos nessa? Com a introdução então da carta de Timóteo, ali da segunda carta destinada a Timóteo, nós vemos que toda a escritura é inspirada. Outra hora nós vamos fazer um Bibelab só disso, só dessa questão de inspiração. Primeiro, nós precisamos... Vamos na primeira pergunta então. Qual que é o sentido da criação? Do tipo, como que o Criador chegou a essa ideia? O Marcos quer me ajudar aqui? Perguntei se quer, eu esqueci. Você acha pra mim em Romanos 11? Então, vamos entrar
na questão de características de Deus. Quem é Deus? Esses dias estava rolando um vídeo até bem interessante de um moço, não vou falar o nome dele, mas provavelmente se vocês já assistiram o vídeo, vocês já devem ter visto. Ele falava sobre que o homem tenta colocar o que é inexplicável, ou a tentativa da religião em si seria explicar o inexplicável. E colocando Deus como se fosse aliás, ele falava que a humanidade, a religião, né, colocava Deus como um presenteador de quem cumprisse, né, o que ele quisesse. Quem não cumprisse o que ele quisesse, ia acontecer o quê? Ele mandava uma dor, ele mandava uma doença, ele mandava um problema de saúde. E é uma das questões que a gente tem que conversar. Então, primeiro, vamos saber o que é alguma característica de Deus. Você conhece alguma característica de Deus? Um adjetivo? Você diz, Deus é santo. Tá, essa santidade nós vamos ter que conversar bastante sobre o que é a santidade de Deus. Mas qual uma característica de Deus que você pensa assim na primeira vez, já que você foi, primeira, segunda vez que você frequentou algum lugar religioso, as pessoas falaram, ou no acesso aí do teu smartphone, você conseguiu ver? Onipotência, onisciência. Então, onisciência, para quem não sabe, é um adjetivo que está traduzido em um dos dicionários que eu pesquisei, que sabe de tudo. Em que há onisciência. O Deus onisciente é o único dogma das religiões monoteístas. Aqui eu peguei justamente essa tradução porque ela fala sobre as religiões, e é o que nós estávamos conversando agora há pouco. E o dogma seria necessariamente uma regra de fé, né? Então é o único dogma das religiões monoteístas, onde tem um Deus que ele sabe de tudo, ele tem a consciência de tudo. Isso vai ajudar até as perguntas que nós lemos ali no começo, né? Será que Deus, quando criou o mundo, ele sabia que ia ter pobreza, isso e aquilo? Vamos continuar lá? Então, para responder essas questões, e principalmente essa primeira, qual que é o sentido da criação, eu vou elencar alguns versículos bíblicos e alguns livros que talvez seriam de suma importância para entendermos isso. Então, lá em Salmos 139, do 1 ao 4, fala assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Aqui, relativamente, o salmista, a gente sabe que os salmos eles são um pouquinho divididos, né? A gente atribui geralmente quando a gente aprende, quem que é o salmista? É o Davi. Mas esses salmos, se nós estudarmos na historicidade, teve alguns salmos que não foram escritos por Davi. Esse particularmente foi. Mas necessariamente o assunto principal daqui seria justamente o conhecimento de Deus. Tem alguns outros até que eu não sei como é que a gente estava conversando, aquele salmo lá do... Se eu for subir um monte, tu estás lá. Se eu fizer minha cama no inferno, você vai estar ali. Então, características de até mesmo que a gente não poderia fugir do Criador. Ele estaria com, vamos dizer assim, um controle sobre todas as coisas. E talvez nós entremos no âmbito de algumas teologias sistemáticas que acreditam ou não acreditam no livre-arbítrio. E essa vai ser uma das nossas respostas, inclusive. Show? Achou Romanos 11 lá, amor? Você quer ler? Mas eu acho que você tem que vir aqui para ficar mais alto daí. Por causa do... Então daqui pra mim. Do 13... do 33 ao 36. Consegue ler alto? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Legal, né?
Então, Paulo, quando ele escreve a carta de Romanos, ele usa muito das escrituras. Então, se a gente pesquisar lá no Velho Testamento, tem muitas das coisas da essência da mensagem que ele utiliza como fonte para escrever as suas cartas. Inclusive, quando nós chegarmos lá em Romanos 9, a gente vai ver talvez uma briga que está sendo feita entre predestinação e livre-arbítrio das pessoas, pode ser eliminada, porque a gente consegue ver no contexto das profecias de Isaías as palavras que Paulo usou para falar sobre as pessoas que iriam crer em Jesus. Mas enfim, até nós chegar lá, vamos passo por passo. Aqui nós vemos então, existiu um conselheiro então para Deus, e é engraçado que talvez essa seja uma das traduções para o Espírito Santo. E no começo na criação, quando Deus criou o homem, ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Interessante, né, que nós estamos lendo algumas partes bíblicas e aspectos criacionais mesmo de Deus. Nós falamos aqui sobre ele ser onisciente e ter uma onipresença, né? Porque se a gente for para lá, ele está lá. Se a gente for ali, ele está ali. E aí? O que isso está querendo nos dizer? Como assim esse Deus criou essa humanidade? Como assim esse Deus precisou criar essa humanidade? E aqui, pelo menos no aspecto do Romanos 11, que a Daís leu, nós falamos: alguém foi o conselheiro dele? Por que será então que esse homem criou a Deus? Olha, que esse Deus criou esse homem. Eu fico lendo Nietzsche, daí eu fico bloqueando de vez em quando, gente. Me perdoem. É que nós vivemos em um tempo em que os homens chegam a um ponto de ateísmo que talvez não seja um ponto muito maligno assim. É um ponto de dizer assim: olha, o cristianismo de vocês, o que vocês creem, sufocou a Deus. Deus está morto. Por que ele justamente coloca esses aspectos? Porque o nosso crer nesse Deus, o nosso crer nesse Senhor, formou muitas regrinhas, sistematizações. Dudu, você para fazer parte do nosso grupo, você tem que sentar assim, desse jeito. Dudu, você e isso tudo, o problema é que isso tudo, se você fizer, aí você vai para o céu, senão você não vai para o céu. Sendo que os homens destroem a palavra graça de Deus. Então o Deus que era bom acaba virando, como é que eu vou dizer? Sabe aquele rei impiedoso com o qual nós somos acostumados a ler algumas historinhas quando éramos pequenos? Até nós temos alguns exemplos bíblicos disso, mas necessariamente uma pessoa que era literalmente vindo da palavra ímpio, impiedosa. E é justamente disso que nós vamos conversar. Vamos conversando e já estamos conversando. Né? Então por que a gente precisa da Bíblia? Por quê? E aí? Você conseguiria me responder por que nós precisamos da Bíblia? Não? Sim? Existem pessoas que usam como regra de fé, vamos dizer assim, as convicções no poder do universo. Então, o universo, ele que rege todos os poderes, isso, aquilo, as energias que chegam no nosso corpo, tudo e tal. E com a Bíblia, nós temos que Deus é o Criador do universo. Não somente dos céus e da terra, como nós vemos em Gênesis. Nós podemos percorrer a Bíblia e uma hora ou outra você vai encontrar esse versículo. Existem outras crenças, vamos dizer assim, que dizem não. Foi por mutações genéticas, um ancestral comum. Eu digo crenças porque geralmente a gurizada usa a ciência como literalmente o ponto da verdade. Sendo que eu acho que ciência e Deus podem conversar muito bem. Ciência e religião talvez não. Mas vamos indo então.
Então a pessoa vai acreditar que houve certas evoluções, houve milhões de anos, houve isso, houve aquilo. Eu não estou dizendo que você não pode acreditar e que você não pode dizer isso. Mas a própria Bíblia, ela explica como que foi feita essa criação, quantos anos passaram aqui, quantos anos passaram ali, como que foi feito alianças com Deus, né? Porque Deus estabeleceu alianças com os homens e geralmente o homem foi quebrando todas elas, mas enfim, alguns homens, né? Digo 99%. Mas vamos continuar. Por que então precisamos da Bíblia? Existe uma confissão de fé de uma igreja muito legal que fez uma confissão de fé, que seria no que nós cremos, né? Onde nós vemos várias religiões crendo no que elas creem. E onde ele fala que a nossa regra de fé tem que ser a Bíblia. Isso me chamou muita atenção. Na verdade, quando a pessoa fala assim, já me chama muita atenção. Por quê? Por que eu não uso um homem como regra de fé? Será que existiu alguma aliança que foi perpetuamente fechada? Vamos continuar? Em Isaías, no capítulo 43, versículo 13, fala: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Semelhante, né, ao texto de Romanos, né, também. Paulo é muito legal quando ele usa geralmente dos profetas para conseguir falar com o povo. Até porque quando Paulo falava com o povo, eles não têm o acesso que nós temos hoje, né? Abriu o celularzinho, baixou o aplicativo, pronto, a Bíblia está ali. Apesar de a gente não ler de vez em quando, ela está ali. Apesar de eu não estar falando uma nova revelação para você, ela está ali. Deus quer falar com você. E esse mesmo Paulo era muito inteligente. Então, aos escritos que eles tinham naqueles rolos, naqueles papiros, naqueles negócios lá que eles tinham que abrir, tinham que carregar lá na sacola deles, nisso, naquilo e tal. Hoje nós temos um acesso muito fácil às escrituras. O único problema que eu vejo realmente assim é que nós não temos, vamos dizer assim, nós não vivemos, por exemplo, aqui no Brasil nós não vivemos a cultura judaica para entender alguns processos que aconteceram nesse meio. Para que a gente possa entender por que eles fazem tal festa, para que é comemorado isso, para que era comemorado aquilo, como que João colocou a vinda de Jesus, como os homens a recusaram. Então, tem várias coisas que nós vamos estudando com o tempo. Lá em Salmos, então, 66 e 7, nós vemos assim: ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. É interessante vocês lerem esse salmo inteiro, mas a princípio nós temos que ter uma atenção com a Bíblia, porque ela revela características de Deus, características que Deus quer para a tua vida. E acompanhando outro salmo, 146, ele fala assim lá no 10: o Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração louvai ao Senhor, né? Eu creio que um estudo tem que ser feito sobre Sião, sobre o que é Sião, e nós vamos trazer esse estudo qualquer dia. Mas você agora, com o teu YouTube, a gente tem várias plataformas aí de redes de informação, de acesso à informação, né? O próprio Facebook em si, mas cuida lá, tem que ler, tem que analisar, não vê em só um lugar. Pesquisa o que é Sião, para que não venhamos a ser enganados literalmente por falsas doutrinas. As pessoas venham a nos arrastar para um lado, depois nos arrastar para outro, sendo que quem deve estar nos conduzindo e nós deixando isso é Deus. Vamos continuar? Em 1 Timóteo, a gente está fazendo bastante reflexões sobre Timóteo, Romanos e Salmos, porque justamente eu creio que, e Gênesis, lógico, a gente já citou aqui, mas necessariamente sobre aspectos criacionais e de Deus, sobre o que fala sobre o Deus. E lá fala no primeiro capítulo, no versículo 17, ora,
ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra, a glória, para todo o sempre. Mais ou menos igual a gente leu lá em Romanos, né? No finalzinho, pelo menos. Mas aqui coloca o Deus invisível, que aparece em outras partes da Escritura. O Deus eterno, né? Então, nós percebemos, inclusive, que Paulo começa a falar sobre Jesus nesse sentido. O que muitas doutrinas que nós temos de algumas religiões não classificam Jesus como Deus, por achar que literalmente existe uma distinção. O pepino é quando nós vamos para o Velho Testamento, ao qual nós deveríamos dar uma atenção de vez em quando, ou quase sempre, mas num sentido de informação, de ver que somente Deus pode receber adoração. De ver que existe um só Deus. E talvez isso possa te confundir agora, mas eu sei que ao longo do caminho, o próprio Deus ele vai encaminhar você para talvez pessoas, talvez estudos, talvez uma mensagem que ele fale com você, para que você possa perceber o tamanho desse Deus. Vamos continuar então? A gente gastou muito tempo aqui nessa primeira pergunta, mas eu creio que é um tempo importante para a gente ficar analisando, porque essa primeira pergunta ela vai dar o alicerce, não necessariamente, mas para outras perguntas que nós vamos fazer hoje. E aí? Mas daí você vai falar assim, poxa, então Deus criou o homem, deu errado, ele se arrependeu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É interessante justamente essa parte. Deus teve um plano que falhou? Lembra da Arca de Noé? Será que Deus falhou? E aí? Em Números 23:19 fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sendo que em Gênesis 6:6 fala: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Poxa, então essa Bíblia aqui já está errada. Já vou desistir desse livro aqui que é cheio de controvérsias. Um fala que Deus se arrependeu, o outro fala que não. Mas daí as pessoas, em vez de estudarem as origens das palavras, do sentido do sentimento de Deus, ou necessariamente do sentimento do homem, sendo que ninguém o explica necessariamente, mas eles vão dizer então, então um foi escrito depois, aí Deus agora não mais se arrepende, Deus não mente mais, então quer dizer que ele mentiu. Então, muita atenção, muita atenção. Shub, ou alguma coisa assim lá em hebraico, e metanoel em grego, significam respectivamente mudança de mente, não somente da tristeza pelo pecado, mas também voltar atrás, retornar ao caminho correto. Por outro lado, quando a Bíblia fala acerca de arrependimento divino, usa os seguintes termos, não são esses que nós citamos agora, são naham em hebraico e metamelomai em grego. Significado: dor, tristeza, pesar. Então Deus sentiu dor, Deus sentiu tristeza, pesou no coração de Deus, vamos falar assim, aquele acontecimento. Por quê? Porque os homens seguiam os seus próprios caminhos. Eles faziam isso, eles faziam aquilo, mas não o seguiam. E aí tinha Noé e a família dele. E assim vocês já conhecem a história. Show? Então vamos desmistificando aqui, né, algumas das perguntas e das questões que podem surgir no coração de vocês ao longo da caminhada bíblica e ao longo da caminhada de vocês. Show? Então, qual que é o sentido do homem ter criado um homem falho? Por que não criou a gente perfeito? Por que não criou a gente com, sei lá, uns carinha que soubesse de tudo já, né? O que eu respondo geralmente pra gurizada? Que me classifica como uma classe sistemática? Livre-arbítrio. Pense comigo. Adão tinha tudo. O pecado fez separação entre ele e Deus. Mesmo ele falando que foi culpa da mulher, né?
Mas vocês notaram que para existir essa enganação, vamos dizer assim, no sentido de como é que burlaram o pensamento de Eva lá e tal? Existiu a serpente, né? Existiu alguém que também parecia ser livre e nos testou. E testou não somente a nós, mas a Deus. Ao contrário das histórias que às vezes a gente escuta por aí, a serpente, ela não falou necessariamente algo que não fosse atrativo para a humanidade, sendo literalmente o pai da mentira. Nós falando de Satanás agora, depois a gente vai lá para Apocalipse, depois volta, mas enfim. Olhando tudo isso sobre o pecado e a separação, ela enganou Eva e disse o que para ela? O que ela disse para lembra? Não, o que não me chama atenção não é o pensamento, não é o dizendo assim, olha, você vai ter conhecimento do bem e do mal. Não é isso. Mas é o que? Você será igual a Deus. E é isso que os homens têm feito hoje. Querendo ser igual a Deus. Dizendo que por isso e por aquilo você pode se tornar futuramente igual a Deus. Criando várias teorias dizendo que não sei o que, tal, disso, daquilo, futuramente, blá blá blá, sendo que nem escrito está. Mas e aí? Como nos fortalecermos? Como vestir talvez a armadura de Efésios lá? O capacete da salvação, a couraça da justiça, isso, aquilo. Como? Vamos continuar? E ao longo disso a gente responde essa pergunta. Por que então criar um homem falho? Vamos lá? Amor, presta a Bíblia lá. Acha pra mim Efésios ali rapidinho. Eu vou ler um dos versículos, se eu não me engano é o 12, do primeiro capítulo de Efésios, que fala: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Né? Sendo literalmente um aspecto, como é que eu vou dizer? Temporal, né? Cronológico. Lá no finalzinho. Não é Apocalipse. Isso. Efésios? Quanto? É um? Não, deixa eu ir agora. Agora vai o bicho. É curtinho, bem curtinho. Então é interessante, né? Paulo já começa a epístola falando: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Show? Eu sei que nós já falamos isso, mas literalmente ele está escrevendo aos santos que estão em Éfeso. Apesar de muitas vezes nós vermos que Paulo instituiu presbíteros, instituiu pessoas que cuidavam da palavra de Deus, existia o que nós chamamos hoje de... Como é que nós chamamos hoje? Igreja local, né? Esse é o ponto da gurizada, né? Igreja local. Sendo que a igreja deveria ser o quê? Pelo menos unida, isso, aquilo e tal. E esse é um ponto ao qual eu falo bastante, não tenho nenhum receio necessariamente em falar, porque através dessa igreja nós podemos, se Deus quiser, mudar a realidade do local que nós estamos. E as nossas raízes, necessariamente, não se trata da instituição A ou da instituição B, mas da videira. Porque nós somos seus ramos. E aquele ramo lá que não dá fruto, o que acontece?
Mas por que, Dudu? Nossa, agora você estava me confundindo. Eu estava indo tão bem na tua mensagem, você estava falando de um Deus amoroso, não sei o que e tal. Mas todo esse tempo bíblico, de mais de 2000 anos atrás, bem mais de 2000 anos atrás, até os dias de hoje, qual foi a mensagem pregada? Depois, inclusive, do pecado. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Eu sei que você vai se achar meio, como é que eu vou dizer? Vai ficar meio chateado porque você vai dizer, poxa, Dudu, mas eu peco o tempo todo. Poxa, Dudu, mas eu cometo erros sempre. Vamos lembrar da palavra do apóstolo Paulo quando ele fala que o bem que ele quer fazer ele não faz, e o mal que ele quer fazer, que ele não quer fazer, ele faz. Vamos ser um pouquinho mais realistas com o nosso estado, até para poder entender o outro, se colocar no lugar do outro. O que vocês acham? Seria uma coisa legal a se fazer? A psicologia fala que um nome desse sentimento de se colocar no lugar do outro é empatia. Você consegue? Tirando a força motriz, um dos significados de resiliência também pode ser esse. E aí? A força que deveria mover-nos, a gente tem ausentado das nossas decisões, né? Vamos ler então? Tudo isso faz parte da resposta, claro. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, né? A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. E vamos prestar muita atenção, vamos parar de brilhar o olhinho quando aparecer predestinação e preparou de antemão, essas coisas e tal. Como é que eu dou o exemplo lá, amor? Do rei lá, do príncipe? O príncipe, ele está destinado a ser rei, mas vai ser rei? Não necessariamente. Então esqueça um pouquinho desse negócio de predestinação e se concentrem na mensagem. A mensagem que Deus está falando, que não era nem para nós sermos adotados como filhos. Por quê? Porque existia um período histórico. Jesus veio para quem? Para os seus. Quem eram os seus? Isso. Mas, pelo beneplácito da sua vontade, aqueles gentios, aquelas pessoas, inclusive vamos falar das casas de Israel, do que não era chamado povo, foi chamado povo. O que não era mais amado, foi chamado amado. E um dia eu tenho que fazer um negócio, sei lá, vai dar umas 6 horas mais ou menos, só para explicar esse negócio aí. Mas vamos nessa. Não, e é muito interessante, vamos voltar para o versículo 6. Versículo 7, desculpe. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, se eu tinha que falar, mas não vai dar, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo.
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Show? Por que, Dudu, então ir lá para Efésios? Por que ler isso agora, no meio dessa situação? É porque essas perguntas, esses versículos vão ajudar a entender a vontade de Deus. Mas quando a gente chega na segunda pergunta, literalmente, nós acabamos um pouquinho perdendo a sequência do que nós estávamos falando, justamente por quê? Porque nós fomos acostumados a ouvir que isso é isso e aquilo é aquilo. E muitas vezes nós não vamos atrás disso. E não perguntamos, e não pesquisamos, e ficamos reféns somente do que ouvimos. Mas e aí, se o mundo é imenso e a vida também, o que nós somos no meio de tudo isso? Ele é uma continuação, mas é um pouquinho separado disso. E eu gostaria de falar para você que não crê em Cristo, que a partir do momento que você crê, a gente acabou de ler em Efésios aqui, né? A qual tiveram pessoas que também creram e foram seladas com o Espírito Santo da promessa, ao qual o procedimento deles também muda. Mas e aí, Dudu? Então a gente vai fazer a parede com as regrinhas de novo? Vou sentar assim, vou sentar daquele jeito? A questão é que tudo que provém da palavra, ou pelo menos da doutrina dos apóstolos, nós deveríamos dar uma atenção especial. Mas não a culturas de povos diferentes lá do passado. Apesar de que nós podemos, o quê? Que eu comecei falando, que a palavra é inspirada para exortar, para isso. Então nós podemos aprender com o passado, justamente para nós vivermos agora e futuramente. Ensinar as pessoas que vão vir após nós que esse Cristo vive. Que é esse Cristo que recebeu a ira que estava destinada a nós. É esse Cristo que perdoa os nossos pecados. E eu gosto de colocar palavras que nos desafiam a ser melhor, porque é isso que o Evangelho faz. Então quando nós lemos lá, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se o lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Eu gosto muito nessa parte. Amor, acha Romanos 8 aqui pra mim. Justamente porque o motivo principal dessas palavras estarem aqui é porque nós precisamos, não necessariamente de uma evolução de espírito, mas uma evolução do próprio homem, conduzido pelo Espírito, que há um só, né? Pelo menos o bom Espírito, o Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para as palavras da Escritura, onde ele diz, sejam o sal da terra, sejam a luz do mundo, é justamente para que nós dê um pouquinho de atenção para isso e aquilo. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos ter que, literalmente, formular algumas regrinhas, que muitas vezes podem ser doutrinas de homens, né? E não de Deus, e fugirmos do que o Evangelho está propondo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Vamos ler lá então em Romanos 8. Deixa eu só ler aqui se está certinho. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito,
condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito em que vós habita. Entendendo a relação, a gente podia estar lendo aqui o significado do batismo, para falar de um novo nascimento. Não necessariamente, né? Apesar de um novo nascimento, eu creio que sempre se dá antes, né, de você decidir descer ou não descer alguma água. Mas talvez como uma ordenança, a grande comissão, nós deveríamos nos atentar também para realizarmos isso. Mas termos muito cuidado com o martelo que a gente carrega de vez em quando, que não é nosso, mas a gente carrega e gosta de dar umas marteladas de vez em quando. Por exemplo, ao olharmos para os ladrões, às vezes para as pessoas que são vistas na Bíblia como pessoas más, nós já julgaríamos, né? Pá, esse inferno, pá, esse céu. Mas e ao olharmos para o ladrão da cruz, que se arrependeu, lembra do que falamos no começo? Que reconheceu Jesus como Cristo. Será que ele participou de alguma aula de batismo? Será que ele fez o discipulado? Será que ele fez isso ou fez aquilo? Se a Escritura ou se as palavras do próprio Jesus não falassem hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, ele passaria como uma pessoa que o quê? Era mais um que eu ia tal inferno, condenação, morte eterna, não é? Então que tal nós como cristãos até dialogarmos sobre isso, sobre aquilo e tal, sobre os aspectos salvíficos, né? Mas deixarmos isso para Deus, não é melhor? Não é melhor a gente não pintar os sepulcros dos profetas de cal para que eles fiquem brancos e ficamos enfeitando eles tão bonitinhos, mas nós somos igual aqueles sepulcros? Dentro tem um monte de podridão. E diante os homens aos quais olham esses sepulcros dizem: nossa, mas que bonito que são. Até parece justo, né? Mas por dentro tem toda a imundícia, podridão. Eu gosto dessa comparação, porque geralmente ela me coloca num lugar um lugar que eu já ocupei e eu planejo não estar. Porque agora, quando Paulo fala que somos templo do Espírito Santo, quem habita aqui e não faz visita é quem? O próprio Espírito Santo. Show? Vamos continuar então nessas perguntas aí que tá indo legal. Existe um vídeo bem famoso que explica essa terceira pergunta. Vamos fazer a terceira pergunta de novo aqui. Então, quando os humanos foram criados, né, o Criador já sabia como tudo ia acontecer? Tipo, a história, a humanidade, todas as coisas que existem como miséria, maldade, pobreza, fome, destruição e tristeza? E aí? O Criador já sabia que nós íamos ser assim?
Existe um vídeo bem famoso que explica isso de uma forma interessante, onde o professor escreve no quadro a frase: se Deus existe, então ele é mau. Né? A gente vê que durante a história as pessoas tentam classificar um Deus como um Deus mau. Né? Mas vamos tentar acompanhar esse vídeo que eu transcrevi aqui, né? Que eu dei uma copiada nele aqui, para que nós possamos entender essa ideia. O professor fala: Deus criou tudo que existe? Se Deus criou todas as coisas, então ele criou o mal, o que significa que Deus é mau. O aluno responde: com licença, professor, o frio existe? E o professor responde: que tipo de pergunta é essa? Claro que existe. Você nunca sentiu frio? Nunca ficou com frio? O aluno respondeu: na verdade, senhor, o frio não existe. De acordo com as leis da física, o que consideramos frio é, na verdade, a ausência de calor. Professor, a escuridão existe? Ele: claro que existe. O aluno responde: você está errado, senhor. A escuridão também não existe. Escuridão é, na verdade, a ausência de luz. O mal não existe. É como a escuridão e o frio. Deus não criou o mal. O mal é o resultado do que acontece quando o homem não tem o amor de Deus presente em seu coração. Então, esse, né, é um vídeo bem conhecido. E antes que, né, alguma pessoa que não tenha alguma crença no que nós cremos em Jesus Cristo fale: olha, mas eu não acredito em nada, mas eu sou uma pessoa boa. Eu disse: sim, Jesus falou para muitos, né? Esse é só um exemplo que eu estou usando para a gente poder entender um pouquinho, né, de toda essa história. Mas o próprio Jesus usou um exemplo para falar, inclusive, da paternidade de Deus. Ele disse: vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus também fará tudo aquilo que pedir. Alguma coisa assim. Mas o sentido da mensagem, você entendeu? Show? E eu escrevi Agora eu vou falar separadamente da pergunta, porque senão, né, eu vou ficar igual aqueles caras que parece que responde e não responde, né? Mas vamos lá, lembra da pergunta? Então, se Deus já sabia, teve miséria, teve maldade, teve pobreza, tem fome, tem destruição, tem tristeza acontecendo no mundo, né? Por que ele não... A gente já chega lá no inevitável. E eu escrevi uma frase: a pobreza no coração do homem gera e gerará destruição, tristeza, fome, mostrando o estado de miséria que se encontra aquele que negou a Deus. Obviamente, eu usei as palavras para construir uma frase, mas essas palavras elas têm significados diferentes, né? A miséria em si que muitos povos se encontram, a maldade que tem no coração de muitos homens, a pobreza, né, que pode ser interpretada como a pobreza de espírito ou a própria pobreza física, né? A fome, né, que a gente já dá mais uma juntada com miséria, pobreza, fome e tristeza, mas a tristeza que isso gera em algumas pessoas e toda a destruição que aconteceu, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Como que a gente pode lidar com isso? Como a gente ainda pode chamar de Deus um Deus bom? E mais, eu vou mais fundo, bem mais fundo. Agora vai pegar no calcanhar da gurizada que diz que é cristão, e o meu também pegou, não se preocupe, e pega até hoje. Então, encontrar a Deus não deveria fazer os homens melhores? Aí a resposta é: de fato sim. No nosso caso, deveríamos ter um novo nascimento, né? Lembra que nós estávamos falando? Uma mudança real de vida. Estender a mão para quem necessita não seria somente uma utopia política, mas a prova viva de alguém que se relaciona com um Deus bíblico. Esses dias eu estava dando uma rolada nos negócios de política ali, e estava falando, se nós pegássemos esse dinheiro e investíssemos, por exemplo, em alimento, tal país que passa por necessidade poderia viver 1 ano sem fome. 10 anos, se não me engano, acho que era, mas vou falar 1 ano aqui.
E isso não seria bom? Usar talvez um dinheiro que tivesse sido mal investido. Eu sei que quando a gente entra nesse aspecto político, muitas vezes vão dizer, não, mas a igreja não pode se misturar com política, por causa disso, por causa daquilo. Alguns têm um sistema bíblico bom, outros é só por especulação, né? Mas e nós? Eu e você? Será que tem um alimentado dos mendigos? Tô brincando, tem uma coisinha rolando aí, né? Uma engraçada nossa. Mas enfim, será que nós estamos alimentando o próximo? Não precisa ser mendigo, não. Será que estamos dando a roupa, né? Pra prima lá, não. Será que estamos fazendo isso, fazendo aquilo? E é um fato interessante que Jesus não fala para os fariseus, por exemplo, parem de dar esmolas. Eu não estou dizendo que isso é uma esmola, a gente tem que dar esmola. A esmola, porque esmola é uma palavra pesada, né? Mas necessariamente ele não falou para parar. Ele falou que os caras estavam fazendo isso para aparecer. Então eles tocavam trombeta antes para que as pessoas olhassem e diziam, olha, como eles são justos, eles estão dando dinheiro para essas pessoas. E por muito tempo isso acaba, vamos dizer assim, ficando no nosso coração e dizendo, então, se você for para tal lugar, os caras vão tirar o teu dinheiro lá. Se você fizer parte de alguma organização religiosa, isso vai acabar acontecendo. Existem organizações religiosas, inclusive a qual a gurizada não gosta muito, que fazem muito bem ao próximo. Se organizam de um jeito que conseguem fazer o bem ao próximo. E talvez esse seja a nossa pergunta, igual nós conversávamos esses tempos atrás nesse sofá, seja uma das questões que a gente tem que levar adiante. O que nós vamos fazer? Deus quer que nós ajude as pessoas? Qual que é a pergunta, a resposta óbvia? E o que nós temos feito? Na realidade, nós temos sido cristãos muito levianos. Por quê? Não se preocupe com o que você vai comer ou vestir amanhã. E a gente faz o quê? Totalmente o contrário. Mas num aspecto salvífico, quando nós pegamos 2 versículos lá da carta de Efésios, no capítulo 2, nós lemos, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ou dádiva de Deus em algumas traduções. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então o perdão, ajudar o próximo, estender a mão e tal, então a galera sempre puxa, pelo menos na minha cabeça, porque eu tenho amigos que creem assim, a predestinação. Então, tá vendo? Ó, só vai acontecer esse bem aí porque Deus é o carinha da marionete que tá fazendo eu fazer isso. E por mais que o Espírito esteja me mudando por dentro a ajudar uma pessoa ao próximo, ele só vai receber essa ajuda se eu fizer alguma coisa. Se eu tirar a bunda do sofá aqui e ir lá fazer alguma coisa. Show? Né? Tem o Gil Chagas Júnior, eu acho que é. Dá uma olhada lá nas mensagens dele que faz a gente refletir sobre algumas coisas. Às vezes a gente ora, e eu creio que temos que orar mesmo, lógico, mas para Deus alimentar tal pessoa, tal público, tal nação. Mas daí, o que acontece? Fica só na oração. Lorival, se eu não me engano, aqui no sofá ele falou alguma coisa assim, né? Às vezes a gente até diz assim, ó, Deus abençoe e vai e não dá nada pra pessoa de repente. E por que a gente prega o evangelho? Então, se não adianta, esses caras não se mexem. Porque a mudança quem vai causar é o próprio Espírito Santo. Porém, as pessoas têm que estar abertas a esse evangelho. Porque muitas vezes você vai dizer, nossa, Dudu, eu não tenho dinheiro para dar pro asilo, eu não tenho dinheiro para fazer as obras que tipo, aquelas pessoas fazem e alguém faz. E agora, o que eu faço? Eu sou o cara que tem que estar sendo ajudado, na verdade. Eu gosto de uma passagem da Bíblia que fala assim,
a tal pessoa é destinado ao reino de Deus. A tal pessoa, bem-aventuradas são essas pessoas, porque delas são isso. Bem-aventuradas são essas pessoas que delas são isso. E aos pobres, pregar o evangelho. Eu gosto tanto dessa mensagem. Mas lógico, né? A gente tem que fazer uma passagem inteira sobre as bem-aventuranças para poder compreender isso. Mas se torna bastante interessante, né? Com o que nós podemos ajudar o outro? Ontem eu fui numa instituição religiosa e ganhei um abraço. Será que nenhum abraço eu posso dar em alguém? Será que nenhuma conversa, enquanto as outras pessoas estão fazendo uma coisa, você pode estar conversando com outra? Ajudando nos problemas dela? Tipo, e nem que seja só para ela desabafar as coisas que estão acontecendo na vida dela. Será que não tem jeito mais para esse mundo? Será que você só consegue também ajudar com dinheiro as pessoas? Obviamente que elas têm necessidade de materiais, o que comer, né? Como a gente estava falando. E uma coisa que eu compartilhei aqui no grupo foi justamente isso. Às vezes a gente faz uma boa ação, a gente alimenta uma pessoa que está com necessidade. Hoje, agora, mas e amanhã? E depois? E 2 dias depois? Às vezes a gente até não tem condição, né, de ficar ajudando tanto, dizer assim, vim morar aqui em casa. Mas e como então? Qual que é a pergunta que nós devemos fazer? Qual que é a reflexão que nós temos que ter? O que nós podemos levar para essas pessoas para que gere transformação nelas? E na gente, principalmente, que está parado. Estamos parados. Estacionados. E é interessante, né? Que as perguntas aqui elas eram justamente sobre um aspecto de criação, de quem nós somos. Eu digo, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Eu não digo a Bíblia que diz isso. É na Bíblia que está escrito isso. Nós somos criados para boas obras. Mas de fato a Bíblia também revela que existem homens maus, homens ímpios. E que talvez a ambição e toda essa maldade que vem acontecendo no mundo, essa destruição, igual nós citamos nas palavras ali da pergunta, ela vem ocorrendo por quê? E eu digo isso com alguns exemplos um pouco mais da nossa realidade. Quais exemplos, Dudu? Quando a gente trapaceia na vida. Quando a gente pisa em alguém para continuar no emprego. Quando a gente rouba o sinal de TV porque vale. Não é roubado, Dudu, é porque o satélite está lá, quem conseguir pegar no adaptador tá bom. Não é assim que se fala? Não tô roubando. É porque a carnalidade que existe em nós, ela está contaminada pelo pecado. Porém, se nós recebemos o Espírito e vivemos pelo Espírito, nós somos esses caras que eles estão falando ali. Necessariamente não morando em Éfeso mais. Mas Paulo revela coisas para as pessoas que ouvem o Evangelho e que estão dispostas a seguir esse Evangelho. Aliás, não são essas palavras escritas, são as palavras, até a composição delas é muito legal, porque ela é uma revelação de Deus para nós. Mas seguir esse Jesus verdadeiramente. Vamos cometer falha? Vamos, provavelmente. Mas nós vamos evitar ao máximo fazer isso, né? A gente criar uma regrinha que mais espalhe do que ajude. Agora, se alguma dessas nossas confissões de fé for em cima do que Jesus queria para as nossas vidas, tem pessoas que já não vão querer seguir mesmo. Show? E agora para a quarta e última pergunta, que a gente já vem respondendo ela gradativamente.
Se existe esse paraíso aí, Dudu, ou um lugar melhor, um lugar onde só existe paz e amor, por que nós temos que esperar para chegar até esse lugar? Enquanto poderíamos vivenciar o paraíso, tipo, agora. E aí? Eu vou falando, enquanto a Daís vai achando uma parte bíblica para mim. Você acha para mim Mateus 23, né? A escatologia bíblica, que é o estudo do fim, né? Ele mostra que haverá pessoas que habitarão nesse lugar e outras não. O julgamento, creio eu, nós devemos deixar com Deus, né? Igual nós falamos lá no começo da mensagem. É departamento dele, igual falam alguns teólogos. O cara da bengala que você não gosta. Mas, por que esperar então? O que eu não podia fazer assim, ó? Um pastor sábio me disse que o caráter de Deus está posto à prova. Não que Deus é provado, né? Enfim, não vou entrar nisso agora. Sei que nós mesmos fazemos isso, né? Quando não cremos que o Deus é bom, por exemplo. Deus é bom, então Ele vai me abençoar. Deus é bom, então a minha vida vai melhorar. Vou passar pelo deserto e minha vida vai melhorar. Deus é bom, então vai acontecer isso na minha vida e tudo vai melhorar. E vocês não escutam as palavras do Mestre. No mundo tereis tribulações. Vocês não dão valor ao sangue de Jesus que foi derramado à cruz. Vocês não dão valor ao sangue dos mártires, dos apóstolos que morreram de maneiras horríveis. Porque se acontecesse tudo isso, tudo de beleza, só coisa boa. E aí? Eu digo, vocês não é uma crítica, lógico, a pessoa que fez a pergunta, mas é as pessoas que se denominam cristãs, mas por um tempo creem que tudo tem que dar certo, que é o que nós chamamos hoje de teologia da prosperidade. Então, se eu der dinheiro para Deus, Ele vai me recompensar. Então, essa lógica da retribuição não existe. Ou pelo menos ela devia estar, sei lá onde, mas nada perto de nós. Bom, para uma criação que possui a capacidade de escolher entre segui-lo ou não, com tantas histórias que já aconteceram na Bíblia, dá para ver que nós não cremos na Escritura. Na realidade, só pode, porque nós podemos seguir a Ele. O salmista fala, se eu não me engano, que mais vale um dia na presença dele do que 1000 anos em outro lugar. E essa é uma pergunta a qual eu estava conversando esses dias com um jovem, e era justamente sobre isso, sobre as pessoas hoje em dia viverem um tempo, né? Porque aqui vai gerar muitas outras perguntas. Por exemplo, Deus vai perdoar todo mundo? Aí nós lemos lá que Deus Deus vai salvar todo mundo e Deus não julga as pessoas pelo tempo da ignorância. Daí as pessoas vão dizer, então vamos ser ignorantes. E o salmista vem com essa pedrada aí e diz assim, mais vale um dia do que 1000 anos em outro lugar. Então mais vale conhecer esse Deus do que não conhecê-lo. E para nós cristãos eu digo o seguinte, mais vale nós conhecermos Ele do que não conhecermos. E às vezes o que nós temos feito? Ouvido disso, daquilo, daquele outro, e não temos dado valor ao que Jesus falou, por exemplo. Nós sabemos que nós temos que ir de terno e gravata nisso e naquilo, e pode ser de calção e regata, não tem problema, podemos usar a tua instituição também. Eu digo terno e gravata e tal, porque é mais comum na nossa realidade brasileira aqui, né? A maioria, geralmente. Tem que ir assim, tem que sentar assim, tem que fazer aquilo. Por quê? Por que não é explicado para o povo, então, segundo a própria Bíblia, dizendo, olha, nessa parte aqui a Bíblia fala para as pessoas se vestirem com decência. Mas o que é decência? E aí você vai para a Bíblia e explica o que é decência. Então quer dizer que se eu não usar gravata eu não posso pregar. Aí o outro vai dizer assim, não, aqui na nossa, se você usar, aí que você não pode pregar. Não, você tem que falar desse jeito aqui por causa disso. Não, você tem que ser assim por causa disso. Ou você realmente fica louco. Eu quero ver
Um hospício bem bom para mim. E ou você começa a seguir a Jesus. Não é mais simples, não? Eu sei que eu já falei bastante que ele complicou. Em vez da gente, né, seguir as 600 e poucas leis lá que tinha para os judeus lá, complicou em duas, né? Que era amar a Deus, que ele tirou não, né? Mas é a essência do evangelho, amar a Deus, necessariamente. Só que daí colocou de todas as suas forças, entendimento, né? Mas colocou um outro versículo que é muito problemático. O que é? Amar ao próximo. E o pior, né? Entre os dois versículos ele coloca assim, inclusive. O primeiro mandamento é aquele, né? E o segundo mandamento é este: amar o próximo como a nós mesmos. Agora ferrou com a bicicleta. Amar o próximo como a nós mesmos. Eu não sei se eu já citei, é porque eu às vezes converso com a gurizada, não sei se eu já falei ou não. Mas às vezes a gente diz assim: ah, Dudu, mas eu nem gosto de mim. Eu nem arrumo meu cabelo. Eu nem faço isso. Eu nem falo aquilo. Isso, obviamente, né? Eu nem dou muita atenção, não tomo muito banho, sei lá. Qualquer coisa, sei lá. Enfim, que a pessoa acha que fazendo ela ama ela mesma, né? Dudu, eu fiz boas escolhas para que eu tivesse uma boa carreira. Então, eu amo realmente o que eu faço. Eu sou uma pessoa assim, não sou uma pessoa assada. Enfim. Mas e o próximo? A gente ama como nós mesmos? A gente dá as mesmas dicas que eu digo, conselhos bons, né? Conselhos bíblicos talvez, para as pessoas que estão à nossa volta, para que nós recebemos. E agora falando do modelo institucional, você pregador, você evangelista, você pastor, você não sei quem, daí existem algumas outras nomenclaturas que às vezes não estão nem na Bíblia, né? Reverendo, deixa eu achar outra coisa. Puxa vida. Tem vários, né, cara? Anjo, não, tô brincando. Mas enfim, gente, para você que trabalha, vamos dizer assim, nesse sentido, para isso, já orou pelo ministério de alguém? Claro que sim, ó. Nós estamos aqui nessa bolinha. Eu orei pelo Ministério das Crianças. Não tô falando disso, não. Eu tô falando para você, pregador, que prega às vezes todo final de semana, né? Faz tudo isso, tudo aquilo, de repente liga uma câmera ou não, ou faz isso dentro das instituições. Você já orou por outro pregador? Para que Deus o usasse, de repente, de uma maneira que não é para você ser usado? Existem ministérios diferentes, né? Essa galera fala muito de corpo de Cristo e, bem no fim, isso virou as instituições e não virou as funções a qual nós temos na vida, né? E você já orou para alguém que canta, de repente, eu acho que o meu ministério é o louvor. E daí existe alguém que canta bem lá. E eu já orei por ele, para que ele melhorasse, para que Deus continuasse o abençoando, para que isso, para que aquilo. Já? Isso, lógico, quando você não é obrigado a fazer isso, né? Mas espontaneamente. No secreto, você tem orado por outras pessoas? Eu tenho orado por várias pessoas. Aí quando a pessoa se converte, você diz, larga a mão. Ou, não, a pessoa vai ficar um pregador melhor do que eu. Vai pegar meu lugar. Meu ministério. Igual fala o Zé Bruno. Perdi meu ministério. E aí? Todo esse sofrimento, vamos dizer assim, que a gente passou aqui agora, será que ele vale de ensino? Paulo fala que as coisas que eles estavam sofrendo, e olha que Paulo foi açoitado, foi preso, e tinha até carteirinha de cidadão romano para muitas vezes escapar da prisão, hein? Mas o que nós estamos vendo agora são pessoas que olharam para Jesus não como a religiosidade tem nos empurrado a Jesus, mas como Jesus realmente é.
Talvez nós não tenhamos essa experiência de literalmente ver Jesus como os apóstolos viram, por exemplo, e muitas pessoas viram, apesar de não terem o aceitado também, né? Alguns dos discípulos ainda dizem assim: deixa eu tocar nas feridas para ver se é mesmo. Mas eu digo para você que diante de todas essas escrituras que já aconteceram, nós já temos conhecimentos dela, nós sabemos que vai ter um futuro, vai chegar o dia em que eu e você, talvez não nesse sentido, né? Algumas pessoas pensam um pouquinho diferente, talvez a gente nem passe pelo juízo, mas no sentido que se a gente terá que dar conta do que nós fizemos. E isso foi para que eu ficasse famoso diante dos homens? Ou foi para que Cristo fosse pregado? Por amor. Eu digo para você então que o amor é inevitável. Esse Deus, ele é inevitável. Aqui eu classifiquei então... eu já falei essa parte dos sepulcros caiados, né? Aqui fala justamente da parte em que Jesus repreende os escribas e fariseus, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas no interior estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, essa é a parte importante, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Eu trago isso geralmente, já que nós estamos falando de escatologia, para o início de tudo. Será que você chegaria e falaria assim: não, eu não teria comido do fruto proibido, não. Não, se Moisés tivesse pedido para eu entrar na arca, eu entrava. Não. Opa! Não é. Desculpa. Se Noé tivesse pedido para eu entrar na arca, eu não entrava. Não é Moisés. Se Moisés tivesse pedido para eu seguir ele dessa forma aqui, eu teria seguido. Não teria murmurado contra Deus, não teria escondido pão na mochila, não teria feito isso, não teria feito aquilo. Não. Tava pensando em Moisés por causa do deserto. E aí? Quantos exemplos você quer mais? Quantos exemplos será que nós precisamos mais? Não! Eu seria companheiro ali de Ló, eu seria um dos justos que estaria dentro daquela cidade ali. Não deixaria me contaminar pelo que estava acontecendo. Seria retirado da cidade. Porque daí a gente só olha no Deus que diz assim, ó, eu vou mandar fogo sobre Sodoma e Gomorra. Mas não lembram que quando Deus é questionado, onde perguntam assim, se tiver 50 pessoas ali, o Senhor salva? Ele disse: olha, se tiver 50 pessoas justas ali, eu salvo. E daí a pergunta, eu acho que foi meio com medo, assim, depois perguntou de novo: e se tiver 45, 40, 30, 5, 10, 5, não lembro quanto, o Senhor salva? Salva. E aí tinha um lá, né, no meio. Mas enfim. Do que nós estamos correndo? Por que a gente não quer servir a Deus? Essa talvez seja uma das perguntas às quais nós temos que fazer. Por que não estamos seguindo a Deus? A esse Jesus? Por que não estamos seguindo a Ele? Algumas pessoas vão dizer porque as pessoas que estão dentro das instituições religiosas são hipócritas. Mas eu digo, você e eu também somos. Alguns vão dizer, é porque a minha experiência religiosa disse que
Aquelas pessoas dizem que eu tinha que mudar. E eu digo para você, Jesus diz que você tem que mudar. Paulo fala que você tem que mudar. Ah não, mas daí eu não posso mais fazer o que eu fazia. Daí eu pergunto para você, por que você faz isso? Ah, é porque eu gosto disso. Por que você gosta disso? Ah, porque eu sou uma pessoa tímida, daí eu preciso disso para eu ficar desinibido. Eu digo, isso é um problemão, rapaz, porque se você ficar desinibido, olha as besteiras que você pode fazer. Enfim, nós poderíamos citar vários e vários exemplos. Aliás, até estamos citando, né? Mas então, aqui está terminando já. Nós podemos dizer então que o amor de Deus é inevitável, que ele não pode ser provado no sentido de a gente duvidar, e muito provavelmente a gente vai duvidar. Nós somos essas pessoas que olham para Deus como esperando que Deus cometesse um erro, né? Assim como a gente olha para as outras pessoas. Ontem nós estávamos brincando até, obviamente, nós brincamos, né? E tinha um moço numa outra mesa, que é nosso amigo, nosso irmão de fé, e nosso irmão, que estava com outras pessoas de outra instituição religiosa ali, e derrubou um copo. E daí os moços da mesa dele pegaram e falaram, êêê! Daí nós, como ouvimos que era ele, né? Por ser um pouquinho mais próximo, a gente brincou ainda também, né? Dizer, êêê! Tipo, brincar assim na outra mesa, né? E às vezes é assim que nós estamos com Deus e com os nossos irmãos, esperando que eles cometam um erro, para que nós possamos apontar. E depois um dia nós vamos falar assim, não, mas eu só fiz isso porque alguém me falou que era assim. E transfere a culpa, né? Não, eu só fiz isso porque uma das pessoas lá fizeram, fizeram. Mas a gente não assume o que nós fazemos. Para finalizar, só 7 versículos aqui então. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, ele fala justamente assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Então aqui a gente vê um achado bíblico que é uma das vontades de Deus. Qual é uma das vontades de Deus? Vou ler os 2 versículos para você não ficar perdido, né? Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual, aqui, né, versículo 4, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E mais uma vez eu volto e eu digo, por que você resiste? Sabe, ter questões e fazer perguntas não tem problema. Até é muito bom, porque outras pessoas vão chegar com as mesmas perguntas. Ou perguntas mais malucas, né? Perguntas que talvez a gente comece até a colocar a nossa fé em dúvida. Mas por que não acreditar nesse Deus que é bom? Por que não acreditar nas palavras de Jesus dizendo que nos céus, junto com Deus, mais uma vez nós habitaríamos? Ou pelo menos na Nova Jerusalém, pode chamar assim, depende da tua escatologia aí.
Porque nós não já vivemos o reino de Deus aqui e agora. Tá, Dudu, mas espera aí. Eu achei que era só quando eu morresse. Não. O perdoar, o amar, o ajudar é divino. Mas mesmo assim, Paulo fala pra gente que o reino de Deus, se eu não me engano, acho que é Paulo, é Jesus, está entre nós. E a palavra grega que traduz justamente é entos. E entos significa entre nós e também dentro. Então, dentro de nós. Eu geralmente faço sempre essas questõezinhas, mas quando nós passamos uma mensagem, geralmente outros versículos acabam surgindo, né? Desculpem pelos meus erros, mas a princípio eu pergunto para vocês de novo, já que eu respondi 4 perguntas, ou tentei responder, não sei se era bem isso que a pessoa queria ouvir, e se eu conseguia alcançar realmente o que ela almejava que eu respondesse. Mas a pergunta que eu faço para você é: você quer realmente conhecer esse Jesus? Quer? Você quer se diferenciar de criaturas que também creem nele, mas que hoje são chamados filhos? Se a resposta ser positiva, faça uma oração. Ah, mas Dudu, eu não sei orar. Fala como se estivesse falando com um amigo. Pede para ele fazer parte da tua vida. Pede para ele mudar você. Faz como o Davi fez, o salmista fez. Senhor, sonda em mim se tem um caminho mau. Sonda-me. E que a palavra de Deus possa ser luz para os seus pés. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, alguma coisa, chama aí. Quero fazer perguntas para a próxima live que vocês fizerem. Faz aí. Eu tô com uma pergunta muito urgente, ela não precisa sair no vídeo. Ela só precisa ser respondida. Então manda uma mensagem, a gente não precisa gravar nada. Eu quero saber por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo. Eu sei que de pouquinho em pouquinho Deus vai revelando as coisas para você, mas talvez pessoas que já andaram na fé por muito tempo já tenham essas respostas. Mas a lógica de Jesus é que Ele enviaria o Espírito Santo, que nos daria entendimento. Ele é o mesmo Deus que fala que se nós pedirmos sabedoria a Ele, Ele vai dar. E então, posso terminar com essa pergunta? Por que você não segue a Ele? E se você segue, o que nós, a partir de hoje, vamos fazer pelo próximo? E se você não quer seguir Ele, o que, a partir de hoje, você pode fazer pelo próximo? Show? Espero ter correspondido às perguntas de forma satisfatória. E qualquer coisa, vocês sempre podem me mandar mensagem. Beleza? Então compartilhe essa mensagem para que chegue no coração de alguém e alguém veja isso. E alguém, talvez essa dúvida pode ser a tua dúvida no futuro, e pode ser essa dúvida dessa pessoa, e através das redes sociais a gente pode chegar a mais pessoas. Show? Pode ser 1000 pessoas, isso, pessoas, não sei. Mas enfim, para Deus, uma alma que se converta a Ele, já tem festa no céu. Show? Valeu!